Eles achavam que tudo estava sob controle, mas o que foi registrado nessas filmagens pegou todo mundo de surpresa. Hoje, você vai ver momentos com animais que, se não tivessem sido gravados, poucos acreditariam que realmente aconteceram. Lutadores de luta livre profissional encaram um leão e perdem feio. Encarar um leão em um teste de força definitivamente não é algo que se vê todo dia. Mas foi exatamente isso que 3 lutadores da luta livre profissional decidiram fazer: enfrentar o rei da selva em um cabo de guerra. Parece insano, mas tudo foi feito com segurança. Uma corda resistente separava os 2 lados, garantindo que não haveria contato direto entre humanos e animal. De um lado, 3 atletas treinados, com corpos musculosos e cheios de confiança. Do outro, um leão adulto, dono de uma força instintiva e devastadora. Assim que o desafio começou, o leão mordeu a corda e puxou com firmeza. Os lutadores revidaram com toda a sua força, usando o peso do corpo e a técnica, mas o animal mal parecia se esforçar. Por um momento, até parecia que os humanos poderiam equilibrar a disputa, mas rapidamente a situação mudou. O leão começou a arrastá-los com facilidade, enquanto os atletas já estavam suando e lutando para respirar. Ele, por outro lado, seguia calmo, como se tudo fosse apenas uma brincadeira. No fim das contas, não houve competição. A natureza venceu com folga e lembrou a todos que força de verdade não se mede só com músculos. Quando o rei da selva vira um gato carente. Num passeio comum por um parque de safari, ninguém espera que o momento mais marcante seja um leão entrando no ônibus. Mas foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de turistas na Crimeia, no famoso Parque Taigan. Tudo parecia dentro dos conformes. Céu azul, animais à distância e o som do motor acompanhando a paisagem. Até que o inesperado aconteceu. Sem qualquer aviso, um enorme leão adulto simplesmente subiu no ônibus, como se fizesse parte do grupo. E não, ele não rugiu, nem avançou, e nem demonstrou ameaça. O que veio a seguir foi algo que ninguém ali poderia prever. Ao invés de predador, o leão parecia um bichano gigante em busca de carinho. Ele se aproximou da primeira passageira com uma delicadeza quase surreal. Em vez de garras, ofereceu afagos, esfregando o rosto no ombro da mulher como um gato manhoso. A cena era tão estranha quanto fascinante. Mas isso foi só o começo. O leão, visivelmente confortável dentro do ônibus, acabou empurrando a mulher e até o próprio motorista para fora de seus próprios assentos. Com aquele corpanzil todo, ele praticamente tomou conta do lugar. E como se não bastasse, ainda resolveu lamber o rosto de um dos turistas, como se estivesse marcando o território de forma afetuosa. Nesse ponto, o motorista avisou: quem quisesse sair estava livre. Mas, surpreendentemente, um dos turistas preferiu ficar. Talvez por coragem, talvez por imprudência, ou só por querer viver uma história inacreditável para contar depois. O fato é que ninguém ali esperava que um leão agisse como um cachorro carente. Mas naquele dia, a fera mostrou que até o rei da selva tem seus momentos de carinho, ou pelo menos de estranha curiosidade. O dia em que 2 gorilas quase fizeram o zoológico tremer. Em zoológicos, é comum ver animais andando de um lado para o outro, muitas vezes tranquilos, alheios ao movimento dos visitantes. Mas nem sempre é assim. Às vezes a natureza dá um grito e todos param para ouvir. Foi exatamente isso que aconteceu num dia comum no zoológico Henry Dorley Zoo, em Omaha, Nebraska. Visitantes observavam calmamente o recinto dos gorilas, quando, de repente, o ar pareceu mudar. O silêncio foi rompido por batidas ensurdecedoras contra o vidro de proteção. Um dos gorilas, com o peito inflado e os punhos fechados, avançava com fúria. Mas aquela exibição de força não era para o público. Era um recado claro para o rival que se mantinha no fundo do espaço.
Bastou um olhar entre os dois para que tudo ficasse claro. Aquilo seria uma batalha. Não era uma brincadeira ou disputa por território. Era um duelo entre dois líderes, dois gigantes, testando quem de fato comandava aquele pedaço de selva artificial. O confronto foi explosivo. Cada movimento parecia carregar o peso de toneladas de força. A tensão entre os dois gorilas era quase palpável. Do lado de fora, o público assistia em choque. Gritos ecoavam. "Cadê os tratadores?" Em poucos segundos, o que parecia um combate épico prestes a se prolongar, simplesmente parou. Sem aviso, sem queda, sem vencedor. Os dois gorilas se afastaram, como se tivessem dito tudo o que precisavam. Sem palavras, apenas com postura, energia e respeito. A multidão, que mal conseguia piscar, ficou muda. Era como se o tempo tivesse congelado por um instante. Dois titãs tinham se enfrentado. E, no fim, decidiram recuar. Às vezes, a verdadeira força está em saber quando parar. O urso polar que conquistou a plateia com passos de dança. Visitar um zoológico geralmente significa ver os animais em seus momentos mais calmos, descansando ao sol, comendo ou caminhando lentamente pelo recinto. Mas nem sempre é assim. Em uma ocasião memorável, um urso polar roubou a cena ao exibir um comportamento que ninguém esperava. De repente, o gigante branco se ergueu sobre as patas traseiras e começou a se movimentar com uma leveza e ritmos surpreendentes. Ele balançava, girava e saltava como se estivesse dançando ao som de uma melodia invisível que só ele podia ouvir. Os visitantes ficaram hipnotizados com o espetáculo improvisado. Alguns soltaram risadas, enquanto outros rapidamente pegaram seus celulares para registrar aquele momento único. Foi um show espontâneo que quebrou todas as expectativas. Um dos espectadores até brincou que aquele urso devia estar se preparando para participar de um concurso de talentos. Por mais que ninguém saiba de onde veio aquele gingado, uma coisa é certa: esse urso polar tem ritmo de sobra. Se existisse uma competição de dança entre animais, ele seria sem dúvida o grande favorito. Talvez até os famosos ursos da Coca-Cola precisem tomar umas aulas com esse dançarino inesperado. Uma caçada inesperada no safari. Girafas costumam ser vistas como símbolos de calma e elegância na savana. Animais pacíficos que se destacam por seus longos pescoços e jeito tranquilo de se alimentar. Mas nem sempre essa imagem corresponde à realidade. Durante um safari na reserva Masai Mara, no Quênia, um grupo de turistas teve uma experiência para lá de surpreendente. Enquanto passeavam em seu veículo, uma girafa cruzou o caminho deles e, ao que tudo indicava, não estava nada satisfeita com a presença da equipe. De repente, o animal fixou um olhar firme nos visitantes e, sem aviso, disparou em direção ao carro. O motorista precisou acelerar para tentar escapar, mas a girafa, determinada e rápida, acompanhava o ritmo, chegando até a ultrapassar o veículo em um momento impressionante. Com muita habilidade, o motorista precisou fazer manobras bruscas para evitar uma batida. Aquele encontro deixou claro que, apesar da fama de dócil, a girafa também tem seus momentos explosivos e imprevisíveis. Então, se algum dia você cruzar o olhar de uma girafa durante um safari, saiba que nem sempre é apenas uma curiosidade. Às vezes, é um aviso para manter distância. Duelo de crocodilos. Quando imaginamos dois crocodilos frente a frente, a expectativa é de uma luta intensa, com mordidas rápidas e ataques ferozes. No entanto, o confronto entre esses dois répteis foi surpreendentemente diferente. Em vez de uma batalha caótica, eles se moveram com cautela, como verdadeiros estrategistas, medindo forças.
Circulavam lentamente, aguardando o momento exato para agir, mas sem pressa. Suas mordidas foram precisas e controladas, mais testes do que investidas agressivas. Nada de movimentos descontrolados ou agressões exageradas. A disputa se desenrolou de forma lenta e calculada, focada em resistência e paciência. Parecia que os crocodilos estavam mais interessados em estudar um ao outro do que em travar uma luta de fato. Depois de um período de interação cuidadosa e sinais moderados de agressividade, os dois perderam o interesse e se afastaram, sem declarar um vencedor. Foi um encontro marcado pela inteligência e autocontrole, muito diferente da batalha explosiva que muitos imaginavam. Afinal, até os predadores mais implacáveis sabem quando é melhor recuar e preservar suas forças. A orangotanga carpinteira, um talento surpreendente no zoológico. Inteligentes e curiosos, os orangotangos nunca deixam de impressionar. Mas um exemplar em particular chamou a atenção ao aprender uma habilidade inesperada: serrar madeira. Ao invés de apenas se balançar pelos galhos, essa orangotanga pegava a serra com firmeza e, usando os pés para segurar o galho, cortava com precisão quase profissional. Tudo isso foi resultado de muita observação dos trabalhadores do zoológico que estavam construindo no recinto. Mais tarde, quando um orangotango robótico foi colocado para imitar seus movimentos, ficou claro que a habilidade dela era única. Enquanto o robô apenas repetia gestos, ela demonstrava controle e destreza superiores. Afinal, a experiência e a vida real fazem toda a diferença. Ver essa inteligência aplicada a uma tarefa tão humana faz repensar até nossas próprias habilidades. Se um orangotango pode dominar ferramentas complexas, talvez seja melhor eu deixar os consertos para os especialistas. O celular que virou lanche de elefante. Uma visita comum a um santuário de elefantes se transformou numa história inacreditável para um grupo de turistas. Em meio a risos, fotos e a empolgação de estar perto de um dos maiores animais terrestres do planeta, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Enquanto uma mulher interagia com um dos elefantes, tentando filmar o momento com seu celular, um gesto impulsivo mudou tudo. Ao estender a mão, distraída entre registrar e alimentar, ela confundiu os objetos e, sem querer, ofereceu o próprio celular no lugar da comida. O elefante, claro, não perdeu tempo. Abocanhou o aparelho como se fosse parte do lance. O grupo ficou em choque. O que antes era apenas um passeio divertido, virou uma corrida contra o tempo. O celular havia desaparecido, engolido por uma criatura de várias toneladas. Mas a natureza tem seus próprios processos. Algumas horas depois, o aparelho reapareceu do jeito mais indigesto possível, no meio das fezes do elefante. E sim, alguém teve que revirar aquele monte até encontrar o celular. A cena foi hilária para alguns, traumática para outros, mas, com certeza, inesquecível. A moral da história? Se estiver diante de um elefante, nunca confunda ração com tecnologia. Seu celular pode acabar indo parar direto no ciclo da natureza, literalmente. O chimpanzé que caminha como gente. Em um mundo onde caminhar sobre duas pernas é uma marca registrada da espécie humana, um chimpanzé resolveu quebrar as regras da natureza e virou sensação. Enquanto a maioria dos primatas, como gorilas e orangotangos, até conseguem andar eretos por alguns instantes, eles preferem se apoiar nas quatro patas. Mas esse chimpanzé em particular fez diferente. Ele caminhava totalmente ereto, com a postura reta e os braços balançando suavemente ao lado do corpo, exatamente como nós fazemos. E não pense que foi apenas por alguns passos. Ele percorreu uma distância considerável, com equilíbrio e naturalidade, como se andar assim fosse a coisa mais comum do mundo. No caminho, ainda demonstrou outra habilidade surpreendente:
Pegou objetos com tranquilidade, inclusive uma banana, claro, tudo sem perder a compostura. O que motivou esse comportamento ainda intriga pesquisadores. Seria uma adaptação? Um caso isolado? Ou, quem sabe, o início de algo maior entre nossos parentes mais próximos? De uma coisa temos certeza: esse chimpanzé nos fez olhar 2 vezes. Talvez a linha entre o humano e o animal esteja mais tênue do que imaginamos. A incrível fuga do polvo. Quando se pensa em mestres da escapada, talvez venha à mente um gato ágil, um cachorro esperto, mas um polvo? Poucos esperariam que uma criatura tão silenciosa e aparentemente tranquila pudesse planejar uma fuga espetacular, digna de um filme. Em um aquário cheio de visitantes curiosos, um polvo resolveu mostrar que não é apenas um ser exótico, é também um estrategista nato. Com uma calma inquietante, ele começou a escalar a parede de vidro do tanque, usando suas ventosas com precisão cirúrgica. Cada movimento era calculado, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. No início, o público observava rindo, achando que seria apenas uma tentativa frustrada. Mas o que parecia brincadeira virou suspense. O polvo foi vencendo a gravidade, centímetro por centímetro, até alcançar a borda. E então, com um último impulso, caiu do outro lado, fora do tanque. Livre, pelo menos por uns instantes. Rapidamente, a cena divertida se tornou uma corrida para chamar os cuidadores. Embora a sua aventura tenha durado pouco, o feito ficou marcado. A plateia não viu apenas um animal curioso, viu inteligência, estratégia e vontade de explorar o mundo além do vidro. Porque no fim, o povo mostrou que, mesmo sem palavras, alguns seres têm muito a dizer sobre liberdade.